Atenas, na Grécia, é uma cidade com comércio e cultura vibrantes. Ela também é uma cidade de fé. A fé ortodoxa grega, parte do braço do cristianismo no Grande Oriente. Mas houve outro mundo aqui. Uma época do qual apenas fragmentos fascinantes restaram. Aqueles que remontam através dos tempos permanecem, vasculhando tanto acima quanto abaixo do solo. Eles estão em busca de um mundo igualmente vibrante e igualmente devoto. O mundo dos antigos gregos. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Arcaica. Seja nosso acompanhante nessa emocionante viagem pelo passado. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se e habilite o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo for lançado. O mundo dos antigos gregos ainda se comunica conosco hoje através de um de seus legados. A mitologia grega. A mitologia grega é povoada por muitos deuses, cada um dotado com certos poderes e cada um com sua própria história. Por dezenas de milhares de anos anteriores aos relatos bíblicos, histórias sobre os deuses e suas ações foram transmitidas por contadores de histórias. Zeus deu à luz Atenas com uma dor de cabeça. Apolo, que era um jovem bastante selvagem, tornou-se o deus da ordem da música e da arte. Poseidon, que era capaz de criar tempestades quando ficava com raiva. Atena, que era a protetora da capital grega e uma defensora da paz. O mais orgulhoso de todos era Zeus, deus do céu e do trovão. Como ele era considerado o deus do céu, as pessoas estavam sob o seu domínio enquanto estavam na natureza. Zeus tinha algum controle sobre como seria o dia das pessoas, se seria um bom ou um mau dia, ou se elas teriam uma vida boa ou não. Zeus mantinha 2 jarras no parapeito da porta, uma jarra do bem e uma jarra do mal. Para cada pessoa ele derramava uma porção do bem e uma porção do mal. Havia as deusas Afrodite e Ártemis, que eram 2 faces da mesma moeda. Afrodite era a deusa da sexualidade feminina. Ela era a deusa da beleza e estava associada a muitos rituais de fertilidade. Do outro lado havia Ártemis, que era uma deusa virgem. Havia Apolo, que, como a maioria dos deuses da Grécia Antiga, tinha mais de um poder. Apolo era o organizador, o civilizador. Era ele quem levava estradas para lugares onde elas nunca tinham existido. Apolo era um deus da cura, mas ele também podia trazer a peste. E isso era algo muito comum entre os deuses. Se eles podiam iniciar algo, eles também eram capazes de fazê-lo parar. Apolo é considerado um deus da distância, porque ele lidava de forma melhor com as pessoas quando se mantinha longe delas e não cara a cara, corpo a corpo com os humanos. Ele se saía melhor disparando o seu arco e matando pessoas de uma grande distância. E por isso talvez fosse melhor manter seus amores à distância também. Esses deuses evoluíram à medida que os antigos gregos procuravam encontrar significado e fé num mundo muitas vezes desafiador. As histórias dos deuses gregos foram embelezadas e alteradas ao longo dos tempos, à medida que diferentes civilizações entraram em contato com a Grécia. A Grécia é habitada desde cerca de 70.000 a.C. E houve invasões de pessoas oriundas do Oriente Médio e do Norte. E cada uma dessas invasões levou não a um outro conjunto de divindades, mas a novas camadas de divindades acrescentadas às já existentes, de modo que os deuses gregos são um amálgama de múltiplas culturas, principalmente do Oriente Médio. Os deuses gregos são de tal diversidade que são diferentes de muitos outros deuses de todo o Mediterrâneo, porque incorporaram elementos de vários povos diferentes e não correspondem claramente aos deuses das religiões italiana e celta. As histórias dos deuses gregos eram transmitidas pela tradição oral, mas por volta de 750 a.C., elas foram coletadas, organizadas e escritas. Embora os estudiosos debatam se um ou vários autores estiveram envolvidos nesse esforço, a crença popular é de que houve apenas um autor, Homero. Pelo que se sabe, a cristalização da mitologia grega ocorreu por volta da época de Homero, 750 a.C., e com Homero encontramos a criação da mitologia grega e a criação dos deuses. Homero deu aos gregos os seus deuses. Homero efetivamente foi a coisa mais próxima que os antigos gregos tiveram de uma Bíblia.
No início, Homero nos diz que havia o oceano, um espírito na forma de um grande rio circular e sem fim, fluindo eternamente sobre si mesmo. Havia outra presença também, Tétis, às vezes chamada de a primeira mãe. Quando finalmente conseguiram unir-se, eles começaram a linha de descendência que eventualmente produziu os deuses dos antigos gregos. Cerca de 50 anos depois de Homero, o poeta Hesíodo compôs a obra Teogonia, na qual ele também descreve a criação dos deuses. De acordo com Hesíodo, o mundo começou de uma forma diferente. Primeiramente, havia uma presença sobrenatural chamada de caos, que, segundo Hesíodo, representava o vazio e não a desordem. Era uma vez o caos. E depois do caos, surgiu uma deusa chamada Gaia, a Terra. Gaia uniu-se com Urano, mas ele não queria filhos. Urano se sentia ameaçado por seus filhos e os impedia de nascer. Gaia conspirou com Cronos, um de seus filhos ainda não nascidos, que castrou seu pai, presumivelmente de dentro do ventre de sua mãe. Os órgãos genitais de Urano caíram no mar, de onde emergiu uma criatura surpreendente, Afrodite, a deusa do amor. Essas histórias constituem o que é chamado de mitologia grega. Mitologia é derivada da palavra grega mitos, que significa algo falso. Mas para os antigos gregos, essas histórias eram uma questão de fé. Elas ajudaram a explicar como e por que o mundo funcionava dessa maneira. De forma curiosa, o amor e a guerra, a violência e o sexo estão profundamente conectados na mitologia grega, e não apenas na mitologia grega, mas em várias mitologias ao redor do mundo. Por que estas duas coisas estão tão intimamente ligadas? Possivelmente porque os povos antigos, e certamente os gregos, pensavam que sentimentos profundamente apaixonados estavam de alguma forma ligados na mente e nas emoções humanas. Isto é, grandes desejos e grandes medos, ou grandes ódios, seriam ligados de alguma forma. A história da criação de Hesíodo continua nos contando como Cronos libertou seus irmãos do ventre de Gaia. Esses seres ficariam conhecidos como os Titãs, nascidos somente depois que seu pai foi castrado. O tema do conflito entre pais e filhos continuou enquanto Cronos matava seus próprios filhos. Cronos se casou com Reia e toda vez que ela dava à luz, Cronos os engolia. Reia queria desesperadamente ter alguns filhos. Então, quando Zeus nasceu, ela embrulhou o bebê, escondeu-o numa caverna para ser criado e deu a Cronos uma pedra enrolada em panos que ele engoliu imediatamente, de modo que ele pensou que estava engolindo o bebê. Zeus cresceu, voltou e atacou seu pai. Então, todas as crianças surgiram e esse foi o primórdio dos deuses olímpicos. Zeus recuperou a pedra com a qual sua mãe enganou seu pai. Ela pode ser vista até hoje no Santuário de Delfos. Na mitologia grega, há sempre uma forma de conflito inerente entre pais e filhos. A Grécia tem se mantido até este século como uma economia de subsistência. Então, se a família tem uma propriedade, ela é de responsabilidade exclusiva do pai. O filho, mesmo o primogênito, não terá nenhum tipo de direito sobre a propriedade antes que seu pai se aposente ou morra. Havia então uma preocupação real sobre questões de sucessão e poder. Depois que Zeus resgata seus irmãos de seu pai, eles tomam o Monte Olimpo. Desta fortaleza, eles lutam pelo controle do mundo contra seus tios paternos, todos os quais são titãs. Finalmente, os deuses do Olimpo prevalecem. Eles reconhecem Zeus, que também era o deus do céu, como seu rei. Mas os seres humanos ainda não haviam aparecido em cena. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até lá.